Você já teve aquela sensação de que a sua verdadeira vocação é ajudar os outros a se curarem? Você tem esse desejo de ver os outros cada vez melhor? Você tem um desejo de proporcionar a cura para as pessoas, a melhora das pessoas? Desejo de se tornar um terapeuta, mas por medo de não dar resultados, por não ter credenciais, isso te paralisa a se tornar um terapeuta canal de cura? É sobre isso que eu venho te falar hoje. Seja muito bem-vinda a mais um quadro dos Terapeutas Desejados, o quadro onde te aproxima de você se tornar um terapeuta canal de cura para pacientes com fibromialgia, mesmo que você esteja começando. Eu sou a Jordana, eu sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, sou terapeuta integrativa e nesse canal você encontra conteúdos de alto valor para te levar a se tornar um terapeuta canal de cura para pacientes com fibromialgia. Então já se inscreva aqui no meu canal, já curte esse vídeo para que você receba e seja notificado diariamente dos conteúdos que eu posto aqui, combinado? Hoje eu quero te falar dos 3 sinais que mostram que você realmente tem a vocação de ser uma terapeuta canal de cura. Então vamos lá, eu quero que você pegue papel e caneta aí, que eu vou trazendo aqui os sinais e eu quero que você vai refletindo como que é na sua vida, combinado? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, sobre esse tema, porque é algo muito... faz com que nosso coração vibre, né? E tem uma coisa que acontece com todas as pessoas, que quando a gente sente o chamado, sente o coração vibrar, né? Os olhos brilharem e não vai de encontro com isso, as coisas tendem a ficar mais pesadas, mais árduas. Você fica com aquela sensação, gente, mas será? Será? E por isso que eu trouxe esse tema, para trazer esses sinais para você e poder desemaranhar essa confusão, essas dúvidas que tem aí em você, sendo que você, possivelmente aí, você encaixando nesses 3 sinais, você tem muito a contribuir na vida das pessoas. O primeiro sinal que mostra que você tem a vocação aí para se tornar um terapeuta canal de cura é a empatia. Já aconteceu das pessoas te procurarem, te buscarem, e você entender o lado dela, você se colocar no lugar dela, você escuta ela e fala assim, poxa, que desafiador, sem julgamento. A empatia é a capacidade do ser humano de se colocar no papel dele, de se colocar no lugar dele e compreender aquela situação sob a ótica daquela pessoa. Então, você tem suas crenças, você tem seus valores e a outra pessoa também, você tem essa capacidade de se colocar no lugar dela, sobre as crenças dela, sobre os valores dela e ver o quão desafiador tem sido para ela determinado tipo de coisa, determinado tipo de situação. Então, a empatia é um sinal aí que mostra o quanto que você tá aí, ó, tensionado, né, intencionado para essa vocação, para esse lugar de ser um terapeuta canal de cura. Às vezes as pessoas elas vêm com um ar de julgamento e você não, e você tá ali compreendendo a pessoa. Pode acontecer que se você para pensar na sua infância, na sua vida, você tem isso que é comum, sabe? De as pessoas buscarem você por você compreendê-las. Eu lembro que, eu fui tomando consciência disso bem depois, né? Mas quando eu fiz essa retrospectiva, né? Quando que começou isso? Como que foi eu escolher a minha profissão, por exemplo, de psicóloga? Eu lembro que lá nos meus 3 anos de idade, com 3 anos de idade, eu pegava folha de boldo na casa da minha avó e eu saía benzendo as pessoas. Eu saía benzendo, abençoando as pessoas. Eu lembro que eu fazia coleção de pedras, né? E nem era cristais, era pedra normal mesmo que eu achava na rua. E fazia coleção. Eu olhava para as pedras ali, as mais bonitas eu guardava e colecionava. Então já era ali um espaço ali do meu dom, da minha vocação de ser uma terapeuta, de ser canal de cura para as pessoas. Depois lá quando eu era maiorzinha, na minha infância ali mais pros 8 anos, entrando na adolescência também, eu comecei a perceber que as pessoas me procuravam muito para desabafar, para entender, para falar mais sobre elas, né? Então eu sempre fui muito mais de escutar as pessoas do que falar, né? Eu falava para certas pessoas, mas a tendência maior era as pessoas virem até mim pedindo ajuda, pedindo conselho, como se eu estivesse vivendo ou se eu já tivesse vivido o que elas estavam vivendo. Então tinha muito esse padrão, sabe? Tinha muito esse padrão das pessoas ficarem me buscando para desabafar, para ser compreendidos, e eu tinha muito essa tendência de ter um olhar empático, independente da pessoa, independente do lugar
pessoa, eu tinha esse olhar empático com ela, essa escuta de me colocar no lugar dela, de compreender. E aí eu trago para você essa reflexão, desde quando você percebe esse padrão, esse comportamento das pessoas? Você tende as pessoas tendem a ir até você para desabafar? Elas tendem a falar que você é uma boa ouvinte, que gosta de desabafar com você, que você se sente compreendida por você? Então, se você falou sim para essas perguntas, significa que você tem um requisito muito importante para se tornar uma terapeuta canal de cura. Para você poder transformar a vida das pessoas, para você levar elas, para um processo de cura, é muito importante que isso aconteça, que isso exista. E se você já tem isso, já é ótimo, já é assim, meio caminho andado. Então, entenda que o processo de se tornar um canal de cura, ele é um processo que ele acontece muito antes de credenciais. É um processo que acontece dentro das suas habilidades, que você vê desde lá da infância. Porque esse processo, ele vai se formando para que você se torne um terapeuta canal de cura. E aí, quando eu falo sobre essas questões de credenciais, às vezes você fica preocupada, Jordana, não tem um certificado, eu não tenho uma graduação, como que faz, Antes disso, é esse caminhar que eu tô te trazendo. Antes de você ter uma credencial, que eu vou falar sobre isso, é você saber que você tem esse olhar diferenciado. Não é todas as pessoas que têm, tá? Eu tô aqui pra te falar que não são, porque às vezes você acha que é normal, é tão natural seu, que aí você acha que é normal. Todas as pessoas têm esse olhar empático. As pessoas desabafam umas com as outras, isso é normal. Não é. Pra uma pessoa te buscar, te procurar pra desabafar, é porque ela confia em você. Você traz essa credibilidade, você traz essa confiança. As pessoas hoje, no mundo que nós estamos hoje, cheio de egos, as pessoas querendo disputar quem é melhor que quem, uma pessoa te falar sobre as dores dela, sobre os problemas que ela tá vivenciando, não é normal. E isso já é um ótimo indicativo para você, tá? Esse é o caminhar que eu tô traçando aqui com você, para você olhar e entender. Uma coisa que eu tinha na minha visão, que era muito normal e que depois que eu fui ver que não era normal, por exemplo, era falar sobre, eu ensinar, Eu falava sobre assuntos complexos de forma mais simples, de uma forma mais fácil de compreensão. Eu achava isso super normal, que é uma coisa pra mim que eu tenho muita facilidade. E tanto as pessoas falam assim, não é normal, nossa, que diferente, etc. Eu falei assim, gente, realmente não é normal. Então eu quero que você reconheça que essa habilidade sua não é pra todo mundo. As pessoas podem desenvolver, mas você que tem isso naturalmente, isso já é um ponto muito positivo e que mostra que você tem sim essa essência de você seguir essa vocação de se tornar um terapeuta canal de cura, certo? O segundo sinal que mostra que você tem essa vocação de se tornar um terapeuta canal de cura é você ter sede de conhecimento. Se você é uma pessoa que busca conhecer cada vez mais sobre diversos assuntos, você gosta de estudar, você gosta de entender, de conhecer, isso é um indicativo que você tem vocação para se tornar um terapeuta canal de cura. Por quê? Porque o ser terapeuta, ele exige uma profundidade no conhecimento, requer constantes atualizações, requer aprender mesmo, aprofundar. Nós, enquanto terapeutas, nós estudamos muito. E se você tem essa sede de conhecimento, isso é muito importante e é muito essencial para você se tornar um terapeuta canal de cura. Às vezes você fica preocupada de, eu não tenho credencial, mas você tem uma sede de conhecimento gigantesca. E essa sede de conhecimento, ela vem antes de ter credencial, certo? Às vezes você se limita, eu não tenho credencial, então eu não sirvo para ser um terapeuta canal de cura, tá? Não é que credencial não seja importante, dependendo, tá? Tem umas que não são muito, não faz muita diferença pra você não, mas dependendo da credencial ali. Então, você precisa ter essa sede de conhecimento para buscar a credencial necessária para que você possa realmente transformar a vida da pessoa. Se você ficar preso em relação à credencial, eu vou te falar uma boa verdade aqui pra você, tá? É muito mais importante, eu tô falando assim pra desmistificar essa questão de título, tá? É muito mais importante você ter uma sede de conhecimento, e não só a sede, porque sede por sede não tem diferença nenhuma. Uma sede de conhecimento e buscar esse conhecimento para você dar resultado, do que você ter um título. Quantos e quantos profissionais a gente passa assim, em todas as áreas. Tem profissionais
que tem só diploma, que acaba com a vida do paciente ou do cliente, dependendo da área, mas aqui a gente falando de área da saúde, eu escuto diversos relatos de pacientes que foi em sessão, foi em consulta e gastou dinheiro, não resolveu nada, não fez diferença nenhuma, ou pior, né, foi, investiu, gastou e piorou a situação, prejudicou a vida da pessoa. Então, a pessoa às vezes é bitolada por ter uma credencial, então tira esse foco, tipo, eu preciso ter um título. Antes de título, você precisa se preocupar em dar resultado para quem você atende, tá? Você precisa estar preocupada em entender mais sobre o assunto, em aprofundar, em estudar, muito antes do que você ter credencial. Então, se você tem essa sede de conhecimento, pode ter certeza que já é um indicativo muito positivo que você tem essa vocação de se tornar um terapeuta canal de cura, ok? Antes de eu me formar enquanto psicóloga, antes de eu fazer mestrado, antes de eu ter meus títulos, eu tinha a sede de conhecimento, né? E tenho até hoje buscando cada vez mais atualizações. Então, olha só, para aquela pessoa que tem título, antes disso, o que antecede? A busca pelo conhecimento, a sede do conhecimento. Isso vem antes do título. E todas as pessoas que têm os títulos, elas precisaram passar por isso. E que é o que você está buscando agora. É o que você tem. Então, se você tem algo que pessoas que já têm o título passaram, mostra que você está no caminho, não é? E às vezes as crenças limitantes te paralisam e você perde a oportunidade de se tornar um terapeuta canal de cura por ficar muito fixa em título. Qual título? Que título que é esse que você está buscando, que você está procurando? Como se você fosse se esconder atrás de um título? Não é isso que você precisa ficar preocupada. Você precisa ficar preocupada nessa busca de conhecimento. E nessa busca de conhecimento, aí sim você vai ter um olhar analítico, estratégico de que qual é a formação que eu preciso fazer para ter determinado tipo de resultado. Porque aí a formação, o título é em busca do conhecimento. Consequentemente, você tem um título, tá? Não é assim, eu quero ter presta bastante atenção. Não é, eu quero ter um título para eu poder atuar. Não é assim. É assim, eu vou em busca de conhecimento, eu vou me aprofundar, eu vou buscar dar resultados. Consequentemente, você tem o quê? O título. Por quê? Porque nessa busca de conhecimento, nessa formação que você fez, isso te traz você ficar apto e apta para você atuar em determinada área, entendeu? Então, cuidado com o pensamento, eu preciso de um título para poder atuar. Porque quem vai com esse raciocínio não tende a não ser um profissional extremamente capacitado e potencializado e capaz de entregar resultados que pode entregar, certo? Quem vai em busca de que, eu vou ter um título para poder atuar, não está tão focado em eu quero dar resultados. Com isso, você vai ter o título. Vocês entendem a diferença? Tem uma diferença gigantesca. Então, você tem que, se você tem essa sede de buscar conhecimento, continue buscando o conhecimento e aí você vai vendo qual é a formação que eu preciso ter mais conhecimento, eu me alimento desse conhecimento, me preparo com esse conhecimento. Quando eu estou preparada com esse conhecimento que eu tenho, essa formação, o título ele é consequência, a credencial ela é consequência, certo? Bastante atenção com isso. O terceiro sinal que mostra que você tem a vocação de se tornar um terapeuta, canal de cura aí, é a intuição aguçada, a intuição afiada. E eu vou falar sobre a intuição que muitas de vocês eu sei que tem e que às vezes você nega isso. Sabe aquela voz interna? Sabe aquela vozinha ali que você sente, escuta, mas às vezes você não dá muita moral pra ela? Às vezes você tem vontade de falar do nada, né? Vem na sua cabeça pra falar algo pra aquela pessoa e você fala assim, você tá ficando louca? Não vou falar isso não, deixa quieto. Ou senão você escuta uma vozinha falando assim, faz isso, né? E aí você vai falar, não vou fazer isso não. Um exemplo simples, você tá ali dirigindo e aí você dirigindo fala assim, olha, você tem dois caminhos pra voltar pra casa. Tem o caminho A e o caminho B. Você sempre faz o caminho B. Tá quase que automático. Aí naquele dia vem assim, não vai pelo caminho B não, vai pelo caminho A. Aí você vai e muda a rota. Aí você descobre depois que naquele caminho B que você estava acostumado a fazer, teve um acidente, aconteceu alguma coisa e que se você não tivesse seguido a sua intuição, você caía numa cilada. Já aconteceu com você? Essa é a nossa famosa intuição. É aquela vozinha ali que a gente sente, escuta, e que muitas não escutam, né? Escuta, mas não faz, e que acaba indo para uma cilada porque não escutou a intuição. A intuição é uma espécie de sexto sentido para nós. E isso, quando você escuta, cada vez mais que você escuta, mais aguçada fica a intuição. É a nossa capacidade de perceber
perceber, de acionar todos os estímulos do nosso corpo para ter uma visão mais aguçada, mais ampliada em determinada situação. E aí, quando você tem essa intuição aguçada, você consegue proporcionar melhores decisões, consegue falar e trabalhar até mesmo questões com pessoas que precisam escutar aquilo que você tem para falar. Esse é um sinal muito forte de que você está muito na linha de ser um canal de cura, um terapeuta canal de cura. É claro que ser terapeuta canal de cura não é só você seguir a sua intuição, de forma alguma. E existem alguns terapeutas que vai só pela intuição. Não, você precisa de ferramentas, você precisa de técnica. Não é só intuição, tá? Pelo amor de Deus. Mas a questão de você ter a intuição significa que você já está mais aberta, que a sua sensibilidade está mais aguçada para o outro. Entende? Então, quando você começa a perceber essa intuição, isso já tem tempo, já tem anos que você está ali escutando, mas rejeitando, eu quero fazer um convite para você acolher essa intuição, receber a intuição que você tem e dar voz a isso, tá? É muito importante que você dê voz à sua intuição e perceba e saiba também analisar ela, para você entender de fato quando é que ela está agindo. Porque quando você nega, fica um ruído ali na sensibilidade e você acaba não sendo tão assertiva. E ter a intuição aguçada, isso é um indicativo muito forte que você tem sim a vocação de se tornar um terapeuta canal de cura, porque você está mais pronta para acionar, mais pronta para acessar aquela pessoa, entende? Então eu tô te falando aqui de 3 sinais que você pode ter e que te leva muito para esse caminho do canal de cura. E que às vezes você ter medo de não dar resultados, você ter medo de não ter credenciais, está te afastando do que você nasceu para exercer. E eu vejo que é um desserviço muito grande quando a gente rejeita a nossa missão aqui na Terra, o nosso propósito de ser canal de cura para as pessoas, o propósito de transformar a vida das pessoas. E se você tem esses sinais, significa que você tem essa missão. E aí como que você vai atuar na sua missão? Aprofundando no conhecimento, mergulhando em uma área onde você pode transformar cada vez mais a vida das pessoas. Eu tenho o exemplo da Cris. A Cris, ela é minha aluna dentro da formação FDR. Ela trabalhava na área administrativa, só que sempre escutou o chamado dela. Tava ali sempre atenta ali, vendo o coração gritar, vibrar. E ela viu o universo de pessoas com fibromialgia que estavam desassistidas. São mais de 5 milhões de pessoas com fibromialgia, para você ter ideia, só no Brasil. E que gigante, a maioria, a grande massa, está desassistida, precisando de pessoas preparadas para ser esse canal de cura, para trazer a vida sem dores e sem remédios. E você tem aí esses sinais onde te dá a oportunidade de você mergulhar e se aprofundar para você proporcionar, assim como a Cris, a vida sem dores e sem remédios para os pacientes com fibromialgia. Então é uma área que tem muita demanda e que você não está olhando para ela, onde você tem a oportunidade de se especializar, de se formar, mergulhar no conhecimento para você proporcionar a vida sem dores e sem remédios para elas. Eu desenvolvi uma metodologia, eu sou pioneira no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. E eu desenvolvi uma metodologia onde eu formo terapeutas para o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, começando do absoluto zero, onde você tem a oportunidade de transformar a vida das pessoas com fibromialgia que precisa tanto de você, que é a formação FDR, que a Cris, lá na área administrativa dela, mas escutando, gritando ali dentro dela, ela deu a chance de escutar o chamado dela. E hoje eu tô trazendo esses sinais que acontecem com você para você poder escutar o seu chamado também. Porque como eu falei, é um desserviço quando a gente não escuta o nosso chamado. Olha só quantas pessoas que você está deixando de atender, simplesmente porque você tá com medo de não dar resultado, simplesmente porque você tá com medo porque você não tem credencial. Todo terapeuta canal de cura começou assim como você, sem credencial, com medo de não dar resultado. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu até gosto quando vem pessoas pra mim que tem medo de não dar resultado, sabe por quê? Porque as pessoas que têm medo de não dar resultado são pessoas que estão comprometidas e sabem a seriedade que é atuar na vida de outra pessoa. Então, se você tem esse medo, eu te parabenizo. Agora, o que você vai fazer com esse medo? Você vai deixar esse medo te paralisar? Ou vai ser uma gasolina para você se especializar e você se preparar para atender e dar resultados? Porque uma coisa é você ter medo de não ter resultado
parar. Outra coisa é, eu tenho esse medo, então eu vou me preparar. E eu recomendo fortemente que você se prepare, porque se você é empática, se você tem sede de conhecimento, se você é intuitiva, a sede de conhecimento vai te levar nesse mergulho de você se preparar de fato, de você ser esse canal de cura para essas pessoas. Vou te dar um exemplo. Quantas pessoas com fibromialgia você conhece? Pelo menos uma pessoa com fibromialgia você deve conhecer. E essa pessoa, você pode perguntar para ela, essa pessoa está desassistida. Essa pessoa já gastou horrores em tratamento sem resultados, sendo que você pode se tornar um terapeuta canal de cura, especialista no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios e proporcionar resultados não só para ela, como para a amiga dela, que ela deve conhecer mais gente que tem fibromialgia, como na sua cidade, na sua região. Olha só o poder que tem nas suas mãos. Olha só a oportunidade que você tem nas suas mãos de transformar a vida das pessoas. Não leva esses sinais só no amadorismo. Você sabe que tem esses sinais e aí você fica ali, ó, sem saber o que fazer com eles, levando a vida, deixando a rotina te engolir, ou sendo só mais uma válvula de escape para as pessoas que querem desabafar. Só que aí você não tem técnica, você não tem ferramenta, você tende a ficar muito cansada, porque quando a pessoa desabafa com você e você não tem o seu lugar de terapeuta, você vai sugando isso, na verdade, você vai absorvendo isso e você vai sendo sugado. E aí você perde a sua qualidade de vida, você tá ali ajudando a pessoa, mas você não tá ajudando devidamente, porque só desabafar também não resolve. As pessoas melhoram, mas não resolve, e você tem a oportunidade de fazer com que elas melhorem e resolvam. E você vai dar o caminho para elas resolverem o problema delas. E você vai dar o caminho para elas proporcionarem e elas se proporcionarem a vida sem dores, a autocura. Porque quando nós somos um canal de cura, nós levamos esse paciente, né? Nós somos uma ponte, uma luz nesse caminho para eles. Então, meu recado de hoje para você é você se permitir ser um canal de cura, uma terapeuta canal de cura. E uma terapeuta canal de cura em um universo de pessoas que precisam de você, como é o caso da fibromialgia. Talvez você não saiba, mas fibromialgia é uma doença reumatológica em que a pessoa sente dores no corpo inteiro, 24 horas por dia, além de insônia, sono não reparador, alteração intestinal, alteração psicológica, ansiedade com depressão, que muitas delas, quando não tratada da forma assertiva, ela fica acamada, dependendo das pessoas para resolver as questões dela, até mesmo para fazer as necessidades dela, depende do outro. É muito pesado quando a pessoa não faz o tratamento como deve fazer. Então a área de fibromialgia, ela precisa cada vez mais de pessoas muito empáticas, muito intuitivas, com sede de conhecimento e principalmente com todos esses sinais, e ela formada no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, que é o que a formação FDR proporciona. Eu sei que depois desse vídeo você vai ficar aí com muitas questões aí pensando, reflexiva, porque é uma área que precisa de fato de você, de pessoas empáticas, de pessoas que queiram realmente ajudar, contribuir, levar essa paciente do nível de estar acamada para a vida sem dores. E é isso que você faz quando você se prepara. Não permita que o medo de não dar resultado paralise você, porque esse medo, ele pode te impulsionar. Use esse medo para te impulsionar, para você mergulhar no conhecimento, para você entender do que se trata a fibromialgia, que acomete mais de 5 milhões de pessoas no Brasil, e o que você pode fazer para proporcionar a vida sem dores. Não permita que a falta de credencial te impeça de você aprofundar no conhecimento. E é por isso que eu fiz questão de fazer e montar uma metodologia, a formação FDR, onde eu ensino o terapeuta do absoluto zero. Porque assim como a Cris e outros alunos dentro do FDR que começam do absoluto zero, eles saem da formação FDR preparados para serem terapeutas canal de cura para pacientes com fibromialgia. Preparados para desbloquear a dor do paciente com fibromialgia já na primeira sessão, inclusive. Como assim, Jordana? Mas eu nunca fiz algo parecido antes. É por isso que é uma formação. É por isso que tem todo o reconhecimento e a chancela do MEC. É por isso que está tudo embasado para que você possa ser esse profissional capacitado, gabaritado. E é por isso que eu falei para você, preocupa-se em aprofundar, em mergulhar, como acontece dentro da formação FDR. E você mergulhando na formação FDR, é consequência você ser certificada como uma terapeuta FDR com chancela do MEC pela Faculdade Brasil
Brasília. É consequência de todos os estudos, de todo o mergulho, de todo o acompanhamento que eu te dou lá dentro da formação FDR, para que você seja de fato essa pessoa que vai proporcionar tanta qualidade de vida, caminhar para a vida sem dores desse paciente. Não se preocupa com credencial, se preocupa em aprofundar, se preocupa em realmente entregar esses resultados, como é o que acontece com os alunos dentro da formação FDR, que aí é consequência eles serem certificados como terapeuta FDR. Aí sim vem a certificação, aí sim vem a credencial. Às vezes você está querendo pôr a credencial lá no começo do caminho. Você precisa ter esse caminhar do conhecimento, de você primeiro, né, validar esses sinais que tá em você, e eu quero muito saber quais são esses sinais, quais dos 3 sinais mais tá latente aí dentro de você. Eu quero saber qual é a história que você tem do seu dom, que você já percebeu, né? Eu te contei aqui da minha infância, da minha adolescência, e eu quero saber da sua história, então coloque aqui para mim saber. Então, primeiro é você validar isso, esses sentimentos, esse movimento seu que sempre foi de querer o bem do outro, de querer ajudar o outro, de estar escutando o outro. E a partir desse momento em que você valida esse sentimento, você percebe que você tem um dom mesmo de ser uma terapeuta, de ser canal de cura. E a partir desse momento que você valida e, opa, peraí, é isso mesmo, essa é a minha missão. Aí você foca em aprofundar. E aí você escolhe uma área que tem uma demanda gigante precisando de você, como é a fibromialgia, para você dar resultados para essa pessoa. E aí você mergulha com muito conhecimento, faz formação para que você possa entregar esses resultados da vida sem dores e sem remédios para os pacientes com fibromialgia. Imagina você contribuindo com a mudança de cenário da fibromialgia. Hoje que são 5 milhões de pessoas, e imagine quantas milhões de pessoas hoje estão limitadas em cima de uma cama, sentindo dor. Imagina você mudando o cenário da fibromialgia, fazendo acontecer ali, proporcionando a vida sem dores e sem remédios para os seus pacientes. Você mudando o cenário da fibromialgia no Brasil e também no mundo, porque eu tenho alunos que tratam, inclusive, pacientes com fibromialgia em outros países, porque é uma metodologia que você aplica de forma online, 100% online, você não precisa encostar no paciente. Você faz online, você proporciona no Brasil e no mundo a mudança do cenário da fibromialgia. Olha o quão você é preciosa. Então foca naquela transformação que você precisa entregar, que você tem a oportunidade de entregar para pacientes com fibromialgia, e não permita que nenhum obstáculo te paralise. Seja obstáculo de tempo, de outra carreira que você tá, mas a partir do momento que você tá aqui entendendo o seu propósito, você pode tranquilamente fazer essa transição de carreira. Como é o caso, por exemplo, também da Luz Marina, que é a terapeuta FDR, que fez em menos de 2 meses, ela conseguiu fazer a transição de carreira dela como terapeuta FDR. Tava há anos aí intercalando terapia com a profissão dela, e aí ela, dentro do método FDR, dentro da formação FDR, em menos de 2 meses ela conseguiu se manter só como terapeuta. Essa é a oportunidade que você tem para mudar a vida de cada vez mais pessoas com fibromialgia. Então coloca aqui abaixo para mim a sua história, que eu quero muito saber a história que você percebeu esse dom, essa vocação de ser um terapeuta canal de cura, e qual desses sinais que você vê mais latente dentro de você, tá certo? Lembre-se também aí de se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrita, tá? Me acompanhe aí para você ser notificada de conteúdos de alto valor diariamente. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!